Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, este espaço semanal das quintas-feiras às 21 horas, onde trazemos massa crítica para criar massa crítica. Esta é uma organização da Espaço Visual em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e o apoio mídia da Voz do Campo. A Espaço Visual promove este espaço porque entende que deve contribuir para a sustentabilidade da agricultura e do meio rural. A sustentabilidade tem três componentes, portanto, a social, a ambiental e a económica, e a Espaço Visual, dentro da sua prestação de serviços, apesar de ser uma empresa privada, entende que deve empregar os seus recursos para promover o desenvolvimento da sustentabilidade. Dentro dos serviços que prestamos, portanto, fazemos na consultoria, fazemos nas contabilidades e fazemos na formação profissional. Hoje, a conferência tem como tema sustentabilidade de um jovem agricultor na terra maronesa. É conferencista o engenheiro Avelino Rego, uma pessoa que admiro, apesar de ser de uma geração mais nova do que eu, mas é alguém que tem provas dadas de que quer mudar a sua exploração, a sua aldeia, a sua região e, portanto, e fazer desenvolvimento mesmo no mundo rural, um desenvolvimento concreto. É com este tipo de pessoas que muito respeito e que gosto de estar e, sobretudo, considero extremamente importante que nos transmita as suas ideias, a sua experiência e a sua vivência. Avelino, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado este nosso desafio, estar connosco esta noite para partilhar as suas ideias, os seus pensamentos e também para responder aos nossos participantes. Muito obrigado, bem-aja, tenha a palavra. Obrigado também pelo convite. Efetivamente, e obrigado também pelas palavras. O que referiu de tentar mudar algumas coisas na Terra, a palavra mesmo é essa, tentar. Mas se não tentarmos, pronto, não se consegue. Eu tive algum tempo em que não estive ligado diretamente à agricultura, os meus pais sempre tiveram, mas eu tinha muitas ideias de café que achava que os meus pais e os meus colegas da aldeia podiam fazer. Uma vez incorporada a profissão e depender dessa profissão para viver, essa ser a atividade principal, as coisas mudam substancialmente, porque a realidade pronto, ensina-nos e além do que vou fazendo, essencialmente é um aprender. Eu trazia aqui uma pequena apresentação que nos ajudava a lançar algumas deixas depois para a discussão, uma apresentação que ia tentar que fosse curta para que depois pudéssemos centrar a questão no debate. Ok. Ora, conto que estejam a ver. Sim, estamos a ver. Ok, fantástico. Ok, agora aqui. Pois bem, mais uma vez então agradecer. Eu começava esta apresentação por uma ideia que eu gostaria de lançar, que é em muitas aldeias como a minha e por esse país adiante, os criadores de gado são a derradeira presença humana em vastas áreas. Isto é verdade e é uma evidência da importância da pecuária na sustentabilidade social destas zonas. Partindo desta, aqui está-me aqui à frente, está aqui uma aqui a ajudar, ok. Quando falamos do viver no rural e da vida nas aldeias, normalmente há várias imagens pré-concebidas que se falam. Uma delas é da questão maravilhosa que é
é viver. E de facto tem muitas coisas na profissão e na atividade que são bonitas, é um privilégio porque cada dia nos permite um contacto muito próximo com a natureza, de coisas que não conseguiríamos ver se não estivéssemos lá naquele momento. Se chegarmos meia hora depois já não acontece. Aqui tenho um vitelinho a nascer, são sempre entendidos pela comunidade mais urbana como muito fofinhos. Aqui um cabritinho, que por curiosidade foi numa visita da Espaço Visual, à exploração do meu colega José Mário. As paisagens são muito apreciadas. Aqui eu com um aninho, acabadinho de nascer. O podermos ver espécies de fauna muito, muito diversas é um privilégio também apontado. Os cenários de fim do dia ou do amanhecer. Pronto. No geral, há uma imagem romântica da vida no campo que é vendida e que também é verdade. Contudo, se por um lado nós temos a oportunidade de ter um modo de vida muito próximo da natureza, termos uma atividade, e no meu caso, criação de gado, em que proporcionamos aos animais uma condição máxima de bem-estar, uma condição maximizada de bem-estar, porque permitimos que andem livremente pela serra, que manifestem os seus comportamentos naturais, que se abriguem quando assim o acharem, que procurem alimento quando tiverem fome. Há também o revés da questão. Nem todos os dias são de sol. Hoje tivemos um dia de sol, amanhã já falam num dia de chuva. Mas esses passam-se bem. Mas se estivermos a falar no inverno, e nós não podemos ter animais só quando está a bom tempo. Há uma componente exigente da profissão, o que uma pessoa não pode folgar nos dias de inverno, ou num dia de neve. As minhas vacas têm que se alimentar como todos os outros dias. Num dia de chuva, e aqui eu tinha tirado daqui as vacas há uma hora, mais ou menos, veio uma trovoada e inundou rapidamente. Trabalhar nestas condições, ou às vezes nem sempre é fácil. Não quer dizer que seja terrível, ou exige uma predisposição e para trabalhar nessas condições que às vezes nem todos entendem. E às vezes em conversas as pessoas dizem: sim, nós temos que valorizar a profissão, ou entendemos que não é fácil. De facto, um criador de gado que esteja com os seus animais 365 dias por ano, tem dias muito fáceis de lidar, mas também tem outros menos complicados em que igualmente tem que levar as coisas para a frente. Um agricultor tem também associado à sua exploração imensos investimentos, quer eu, no caso, que sou criador de gado, palheiros para armazenar o feno para o inverno, equipamentos, máquinas agrícolas e alfaias, os próprios terrenos, e há toda a gestão do parque de máquinas, do parque de imobiliário, a questão do parque de equipamentos, de estruturas, o lidar com num dia de inverno que o vento nos fugiu com o telhado, agora em plena campanha. Isto foi um destes dias, agora no maio, que estávamos a semear as batatas, e a meio um rolamento da caixa rebenta e pronto, e uma pessoa tem que
pensar rapidamente como é que vai resolver. Nada de outro mundo, mas só para partilhar esta ideia também importante de que há muitas solicitações diferentes para a qual o agricultor tem que ter uma disponibilidade mental para resolver sempre e não pode desanimar só porque num determinado dia apareceram demasiados problemas. A questão dos incêndios e a forma como os incêndios são comunicados na comunicação social. Os incêndios incidem essencialmente nos espaços rurais, portanto, na minha zona de atividade profissional e dos meus colegas. Tendencialmente, o fogo na comunicação social é analisado numa ótica de crime, e que naturalmente também o há, mas o fogo está diretamente relacionado com o abandono rural, e nós nem sempre centramos a questão nesse aspecto, e quando o diagnóstico não é bem feito, por vezes andamos a trabalhar as soluções erradas. Para quem está no terreno e vê os decisores a decidir com base em pressupostos claramente errados, pelo menos aos olhos de quem está no terreno, às vezes isso custa em engolir. Aqui no último grande incêndio na minha serra, em 7 de outubro de 2017, uma semana antes do fatídico 14 de outubro, um incêndio que devastou toda a paisagem, e é preciso alguma presença de espírito para uma pessoa conseguir ver para o cenário devastador e no dia a seguir voltarmos à carga e perceber, bom, temos que reconstruir o que da minha exploração foi destruído. Se perdi, já não volta, vamos lá à carga. Esta presença de espírito para não ir ao chão por um dia que seja, é uma característica de resiliência dos agricultores, que nem sempre, às vezes, é reconhecido essa característica pela opinião pública em geral. E não obstante tudo isto, ainda temos a questão da burocracia, que é preciso pachorra. Vou dar aqui um exemplo. Na altura, ainda não era aceite em via digital a entrega dos processos, e este foi o dossiê que eu tive que preparar para o processo de licenciamento do meu estábulo, que demorou 3 anos. Pelo meio, passaram-se 2 invernos, e eu tive que estar à espera de quem não tinha pressa, e as minhas vacas, onde é que eu as vou guardar? As nossas entidades não entendem isso. E facilmente nos pedem mais um documento só porque a lei o pede. Nós temos uma lei demasiado incisiva em pormenores que não têm qualquer correspondência à prática. Deixamos raso que essas decisões do bom senso vá para a alçada do técnico que encontrarmos, e pobre dos agricultores que encontrem um técnico zeloso em cumprir a lei, porque a lei não tem correspondência na realidade. Toda a gente sabe isso, e infelizmente todos já achamos que é mesmo com isso que temos que viver. Uma pequena observação. Eu acho que há gente demais a coordenar e pouca gente a trabalhar. Ainda há dias fiz umas contas engraçadas. Eu conheço mais técnicos e dirigentes de gabinetes de agricultura, da APA, do ICNF, daqui e da CLA, do que agricultores em concreto. Se eu for à minha lista, eu tenho mais pessoas que têm funções de coordenação do meu trabalho do que colegas que têm função de execução desse trabalho. Acho que nos deve levar a refletir. No meu caso, eu estou numa área de montanha e o baldio tem uma grande incidência.
Eu tenho uma estrutura latifundiária relativamente pequena, ou melhor, para que tenhamos uma noção, eu tenho 20 hectares de lameiros que me dão feno para eu cortar no verão e armazenar esse feno para as minhas vacas no inverno. No verão, e grande parte do ano, as minhas vacas andam no baldio e eu dependo do baldio. Dependo do baldio em duas circunstâncias. Uma primeira para a alimentação dos meus animais e uma segunda para estruturar a minha candidatura ao pedido único anual. Em termos de rendimentos da minha exploração, 1/3 é de produção, ou seja, das vendas resultantes dos vitelos que eu crio, 2/3 são da PAC. E eu encontro esta relação em muitos dos meus colegas. Eu tenho um projeto de jovem agricultor e quando me candidatei a jovem agricultor, candidatei-me também à reserva. Um dos pilares das ajudas do IFAP é a reserva. O regime de pagamento básico é feito por hectare. Acontece que eu não tenho área. E pronto, e um dos motivos porque não tenho área, pronto, felizmente ainda vai havendo alguns agricultores por quem dividir essa área, mas uma das questões é que desde 2015, se estivermos a falar de baldio, são necessários 2 hectares de área física real para considerarmos 1 hectare de área elegível para o IFAP. Isto tecnicamente faz sentido, porque os baldios são áreas de produtividade menor, uma área em que por cada unidade se produz menos, cada unidade de área se produzem menos unidades forrageiras, portanto pasto, mas ambientalmente e no que aquela área diz respeito, eu estou numa zona de montanha em que os terrenos são francamente marginais e por isso tendencialmente abandonados. Se ali houvesse uma grande riqueza, eu não estava lá sozinho, ou quase sozinho. As pessoas não abandonariam o que era uma boa oportunidade. E essencialmente eu olho para a minha profissão, eu sou produtor de uma carne que por acaso é de excelente qualidade, mas essencialmente como eu olho para a minha função, eu sou um gestor de paisagem. Eu sou um garante da presença humana naquele território, eu e os meus colegas. Aqui falo eu enquanto criador de gado, naturalmente. E ajudar a sociedade nesta demanda maior, que é conservar os valores naturais ali presentes, que nos foram trazidos pelas nossas, até nós, pelas nossas gerações, e que cabe a nós encontrarmos formas de organização da sociedade para o mantermos. A questão dos incêndios, que já falamos, estão em linha com o abandono do mundo rural. A questão do lobo, uma espécie emblemática, o lobo ibérico, uma maior presença de rebanhos domésticos auxilia a sua perpetuação, à medida que nós vamos perdendo os nossos rebanhos e na falta de alimento, de alimento na fauna natural, o lobo vai perdendo de que se alimentar, além de que vai também perdendo o habitat, porque nós precisamos de herbívoros para gerir o habitat do lobo. Os únicos herbívoros que conseguimos ter com escala têm que ser os herbívoros domésticos e, portanto, toda a minha... Isto para falar que o baldio é uma área com valor ambiental tremendo, mas para efeitos de sustentabilidade económica de uma exploração financeira não conta como área. E tendo em conta que 2/3 do meu rendimento vem das ajudas da PAC, e é assim não porque eu escolhi, mas é assim porque é agricultura, não só em Portugal, não, é assim, e a área é-nos vedada. Eu não compreendo como é que eu não tenho todos os presidentes de Câmara que têm um baldio no seu território e não estão à porta de quem tiver que ser para discutir esta questão. Dei bastante enfoque a este tema porque não há terra para candidatar às ajudas ao IFAP
e sem área para candidatar a ajudas aos IFAP, as explorações não são rentáveis. Eu vejo pelas contas da minha. O PDR para quem estiver por dentro, de todas as regras e regrinhas, uma pessoa vai-se safando. Mas eu acho que há uma simplificação para projetos de média dimensão que tem que ser feita para ontem. Eu vejo os investimentos, sei lá, até 200 mil euros ou até 100 e poucos mil euros, em que o PDR deveria incidir sobre o controle do investimento propriamente feito e não na aplicação da carga burocrática imensa que temos na questão do PDR. Para mim, o PDR é uma desilusão. Se fosse hoje, eu não tinha feito projeto de jovem agricultor, não porque não me tenha sido pago o que me foi prometido, foi pago, mas foi tarde, pagaram o que era elegível e não o que eu precisava, em algumas coisas, e não foi flexível às minhas necessidades, não foi um instrumento que eu precisava e roubou-me tempo de que eu não tinha e que agora ando a correr atrás do pedido. Muito bem. Mas eu não quero transformar esta sessão num fórum de lamúrias. É importante que nós conheçamos os problemas do setor para conseguirmos estruturar soluções sobre ele. Mas, por defeito de personalidade, sou tendencialmente otimista. Os problemas são muitos, alguns foram aqui elencados, mas acho que temos que refletir sobre eles, pensar como é que nos podemos organizar para os contornar ou mesmo para os suprir. E foi nesta lógica, e foi quando eu e outras pessoas também nesta lógica de perceber que não havia uma força agregadora que nos representasse ou que fosse um fórum onde conseguíssemos pensar em conjunto, e numa oportuna altura juntaram-se pessoas com valências muito diferentes, mas com uma vontade comum de reestruturar o setor económico nesta área em volta da Serra do Alvão, baseado no pilar da sustentabilidade nas suas 3 componentes, conforme referiu o engenheiro José Martino, da sustentabilidade económica, social, mas também ambiental, e estando nós numa zona que é a Rede Natura 2000, a questão ambiental para nós é vista como o nosso grande trunfo. Começamos a pensar em projetos estruturantes e que nos pudessem desligar de uma imagem de perda, de uma imagem de sacrifício, de uma imagem de que só cá está quem não consegue ir para mais lado nenhum, de um discurso de derrota e de lamúria em uma mensagem de nós só não vamos dar a volta a isto se não quisermos, se não nos juntarmos, se não começarmos a pensar em formas que, na nossa opinião, melhor se adequem. Nesta sequência do raciocínio feito, conseguimos já estruturar algumas ideias e a falar de algumas ideias que já conseguiram vir cá para fora. Uma delas é o projeto Rebanhos Mais, que é um projeto cofinanciado pela Fundação La Caixa, que apoia projetos transfronteiriços, que pretende valorizar a pastorícia como uma ferramenta de gestão de paisagem, com grande enfoque na questão dos incêndios, porque é aquilo que a opinião pública fala, mas não
Os animais não são importantes não só pela questão dos incêndios, está tudo ligado, mas a questão do carbono, a questão da serviços de ecossistema vários, como suprir água potável às populações a montante, mas falar em demasiados assuntos cria ruído. Tipicamente falamos mais na questão dos incêndios, porque é uma imagem que as pessoas compreendem. Se os meus animais, ou melhor, se os nossos animais consomem um conjunto de vegetação, essa vegetação já não vai estar disponível para arder no verão. Neste projeto procura-se incorporar alguma tecnologia que possa aumentar a produtividade dos criadores, que possa auxiliar no maneio, ao mesmo tempo que também tem a função de registar as áreas onde os animais passam para que possam depois ser confrontados com o seu impacto e possamos fazer prova do impacto positivo. E tem uma ligação ao consumidor final para passar a mensagem que as escolhas do consumidor à mesa têm um impacto na paisagem que veem pela janela. Isto é uma imagem entre o meio que é conhecida, que estamos em acordo, mas nem sempre a opinião pública consegue fazer esta ligação, então este projeto tem esta função de tornar essa evidência um pouco mais clara. Recentemente tivemos também o projeto Life Maronesa, que começou em outubro de 2020, que incide sobre a vaca maronesa, em concreto, mas a imagem é o serviço de herbivoria, na prestação de serviços de ecossistema, como o sequestro de carbono, a Serra do Alvão, fruto de estar num quadro de fogos recorrentes de verão, tem um estoque de carbono extremamente baixo. Há ali um potencial de estoque, desculpem, há ali um potencial de sequestro de carbono enorme, que é um serviço que pode ser prestado à sociedade se nós conseguirmos que os criadores trabalhem em rede. E orientados a esse bem maior. E este projeto Life Maronesa é precisamente um projeto na ação climática, mas na área da governança. Ou seja, trabalhar com criadores e entidades, no âmbito dos criadores, perceberem que vão criar valor acrescentado se trabalharem em rede com um fim a prestação de serviços de ecossistema à sociedade, e muitas das vezes os criadores têm um impacto positivo na questão ambiental e nem têm conhecimento que tem esse impacto positivo, então há essa questão de dar a conhecer o que de bem fazem e depois potencializar esse impacto agregando esforços e mudando mentalidades para que esse serviço ambiental positivo seja maximizado. Nesse sentido, trabalhar com a opinião pública, trazer entidades ao território e aqui nesta imagem tínhamos já a AGIF, a agência recém-criada da Agência de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, a visitar a nossa zona. Temos tido a visita também de stakeholders que estão no mercado e a quem nos importa passar esta mensagem de que a carne não é toda igual, de que há modos de produção que podem ter um impacto positivo na questão climática. Naturalmente, fazer uma monitorização de base científica para que não nos acusem de estarmos a vender gato por lebre, ou para dar prova de que o serviço é efetivamente prestado. Essa coordenação científica está a ser feita pelo IPB, coordenada pelo professor Carlos Aguiar. Aqui uma reunião que tivemos com a PEC,
que é a componente, que é para ligar à componente da comercialização, porque se é um produto que tem um valor, acrescentado, no caso ambiental, essa diferenciação tem que chegar até ao consumidor final, mas é necessário criar essa percepção e criar essa lógica, e para que possa, seguindo toda a cadeia, chegar ao consumidor final. E nesse sentido, e a imagem com que pretendemos que chegue ao consumidor final, e aqui o logo deste que pretendemos que seja um selo ambiental, que é o que chamamos clima positivo, que não se restringe à questão da comercialização da carne. A comercialização da carne é uma das componentes, a componente de partida, porque esta marca nasce com o projeto Life Maronesa, mas que pretendemos que se estenda a todas as atividades no território que possam ter um impacto positivo no clima ou na questão ambiental. Se nós temos uma caminhada em que o guia explica o funcionamento do ecossistema e do impacto diferenciado deste e daquele modo de produção, essa é uma atividade turística Clima Mais. Se nós temos uma exposição no museu a dar conta desta panóplia de modos diferentes de criar animais e informar o consumidor, no caso não é o consumidor, é a pessoa que ali está, mas de que existem modos modos em que o impacto positivo é possível. Essa é uma atividade cultural Clima Mais, e por aí adiante. E a questão da escola de pastores é outro projeto que também iniciamos há duas semanas. Pretende-se que, primeiro, parte de um diagnóstico de que a cadeia de conhecimento que no passado era feita de pais para filhos, hoje em dia está a ser interrompida. Os filhos ou foram estudar e se desligaram, ou então os pais se desligaram da atividade, ou não são sequer criadores, mas há alguém que surge interessado, mas já não faz a mínima ideia por onde lhe pegar, e toda uma série de conceitos, de melhores práticas que vão sendo conseguidas e apuradas, mas que alguém que possa sentir que mesmo sendo um criador num ativo que tem problemas e não sabe como resolver, é o curso de pastoreio sustentável pretende ajudar nessas tarefas. O curso em concreto tem uma componente prática muito forte, decorre tanto quanto possível no campo, ou aqui numa exploração em que estávamos para ir fazer uma visita de campo, em que os formandos iam mesmo ver, no caso o Sr. Moutinho, alimentar os animais, em que ele ia explicar porque é que tinha que alimentar, quando é que não tinha que alimentar, a forma, mostrar como é que o maneio é feito. Aqui na fotografia o senhor de máscara e de boina é o Sr. Moutinho, um dos nossos criadores de referência, que é um criativo na adoção e na invenção de soluções, e aqui outros colegas. As sessões teóricas são feitas online, o online agora veio para ficar, e uma última questão que gostaria também de dar conta e partilhar convosco, é um curso operacional de queima que estamos a diligenciar, direcionado a criadores e a pastores. Nós vivemos nos últimos anos uma política de exclusão do fogo. Durante alguns anos
o slogan da Proteção Civil, ou da AMPC, agora não sei, era Portugal sem fogos, que é desejável, mas essa mensagem não está correta. Portugal sem fogos de verão, porque o fogo no inverno é necessário. É necessário, o fogo é um, é um processo, é o processo ecológico, a decomposição é outro processo ecológico. Há uma classificação indevida do fogo ao classificarmos sempre como fogo mau. O fogo no inverno é necessário para a gestão da paisagem. E no caso, com as políticas de exclusão do uso do fogo que foi sendo feita à comunidade, os resultados não têm sido os melhores. Então pretende-se que pessoas que estejam no território, que tenham necessidade de fazer uso do fogo, o possam fazer enquadrados com a lei em vigor. E uma questão também muito importante que tentamos trazer é a questão da voz e de percebermos que se há uma ânsia que nos consome, nós podemos, ou que nos percorre a alma, nós podemos fazê-la chegar à opinião pública se assim o acharmos necessário. Percebermos que temos uma voz e o setor compreenda que não é oprimido, é um setor como os outros, para quem gostar, é um setor fantástico, que tem voz. E pronto, agora já em jeito de conclusão, e a questão dos agromeetings, quando o engenheiro José Martino me convidou para este agromeeting, que reitero o agradecimento, fui ver alguns também que já tinham decorrido, é um conceito que gostei e que faz todo o sentido. Nós temos pouca discussão e temos uma cultura de vamos resolver já, mas às vezes, para não dizer sempre, é necessário planear, a balizar as soluções que preconizamos com os nossos colegas, voltar à fase de planeamento, se assim for necessário, para que possamos ser mais assertivos. O povo diz que o conhecimento não ocupa lugar, sem dúvida. O agromeetings é uma forma de partilharmos conhecimento, de fomentarmos este trabalho em rede, que é necessário em todos os setores, mas que no setor da agricultura, pelo menos na minha região, é uma componente que não recorremos muito, trabalhamos muito cada um por si, então dar também este meu agradecimento por este serviço público destas sessões de debate e de esclarecimento. E era isto, esta apresentação inicial para lançar alguns temas para discutirmos nos próximos minutos. Muito obrigado. Avelino, muito obrigado. Espetacular. E, permita-me discordar, eu acho que a sua região tem uma voz avalizada para comunicar. Comunica bem, que sabe o que quer. Bom. Dou-lhes parabéns por isso, por esse trabalho, porque se fizermos uma pesquisa na net, temos lá informação, temos lá conhecimento, portanto temos lá imagem, portanto temos transmissão. Claro que todos somos poucos e o principal problema, na minha opinião, é a falta de massa crítica, ou seja, conhecer os problemas, saber os seus pontos fortes e os pontos fracos, a complexidade deles e depois podermos ter opinião sobre eles, mas opinião com base no conhecimento e não a do treinador de bancada, aquilo que vem ou que é a opinião de café, quando estamos no café, e que é tudo simples e tudo se resolve e está tudo errado, nós é que estamos certos, mas é só dar a opinião, não é? No dia que resolvemos passar da opinião para a ação, aí já temos mais problemas, não é? Gostei de o ouvir nesta sua imagem real que a atividade é romântica, mas é poucos dias por ano.
Portanto, é As uma duas coisas, atividade né? que exige esforço, que exige disponibilidade, sobretudo então a pecuária é muito mais exigente que a atividade vegetal. Portanto, é preciso trabalhar, é preciso estar disponível 365 dias por ano. Os animais têm de ser alimentados, têm de ser tratados, portanto, tem um conjunto de cuidados que as plantas não necessitam, ou mesmo que necessitam, não se notam do ponto de vista do seu bem-estar do seu bem-estar. Gostei de o ouvir nestas vertentes todas e lançava-lhe a questão. A primeira é: não acha que nós agricultores, e quando digo isso, eu também sou agricultor, apesar da minha atividade principal ser agrónomo e consultor, mas também sou agricultor, também pago aí umas contas numas empresas que têm de produção agrícola. Não acha que este é um sistema que está todo errado? Que não nos deviam pagar melhor as produções do que fazemos, em lugar de andarmos aqui a fazermos umas produções, depois procuram pagar-nos o menos possível por elas, e depois criaram aqui ao lado um sistema que depois nos dão uma ajuda, e umas ajudas financeiras, e que no seu Sim, caso sem dúvida. identificou como 2/3 do seu rendimento vem dessas ajudas. Eu acho que isto seria um bocadinho mais simples, era fazerem um levantamento de quanto é que a malta precisava para viver com o que faz, e pagarem-nos nas produções, ou seja, se nós não tivéssemos produções também não tínhamos dinheiro. Não seria um sistema mais equilibrado? A questão do controle e da aferição do real trabalho executado é importante. Há uns anos, num fórum qualquer, eu queixava-me que era mal pago. E um senhor fez um comentário que me deixou a pensar, que era: agricultor que não se queixa não é agricultor. E eu, pronto, como assim? Então vocês queixam-se sempre, estejam bem ou estejam mal, queixam-se sempre. Mas então nós fazemos isto, fazemos aquilo. E, e uma coisa que eu me apercebi é que não há a distinção do que é um bom ou um mau agricultor, se é que podemos dizer isso, ou eu coloquei a questão do bom ou mau agricultor, mas de forma errada, não era até por aí que eu queria ir. Todo o trabalho que é feito, um agricultor não é apenas um produtor de alimentos para a sua geração, é um produtor de alimentos para a sua geração e um garante que os recursos que permitiram criar esses alimentos são conservados e transmitidos às gerações seguintes. Esse valor da perpetuação do recurso ao longo das gerações é importantíssimo e nem sempre é percepcionado pela opinião pública. Sim, mas esse não era mais simples dizer assim, ok, ou paga na produção, porque senão depois também é aquela coisa de dizer, o agricultor está ali, mas depois não faz e não trata e está a receber, não é? Portanto, por isso é que eu sou um adepto de uma parte dessa remuneração dos serviços de ecossistema estar naquilo que produz. E também em cumprir os objetivos de fazer essas funções. Agora, na minha opinião, isso tem de ser repercutido logo em rendimento, não é? Eu acho que isto é um falso jogo para a sociedade, quer dizer, os agricultores prestam um serviço, mas que não é pago, ou seja, que o pagam vivendo em condições de insalubridade, não tendo direito a férias, não, repara, há muitas outras pessoas que trabalham noutras atividades e que não têm férias, mas as suas férias são-lhes pagas, ou seja, Sim, está na sua conta no banco ou entrou-lhe o rendimento, não é? E repare, eu conheço uns milhares de agricultores em Portugal, largos, e são poucos aqueles que possam viver, que tenham rendimentos da atividade para viver dentro destas dignidades, não é? Portanto, por isso é que eu lhe perguntava se aqui o jogo, se as regras não deviam ser um bocadinho diferentes, não é? sim, e há, estando no terreno, às vezes até há regras que uma pessoa não consegue compreender. Eu quando às vezes me lançam perguntas, entre aspas, provocatórias, eu nunca as vejo como provocatórias, e uma das lacunas que eu vejo
na questão da agricultura é que nós comunicamos mal e não nos sujeitamos a monitorização ou a controle, por assim dizer. Eu estou a tentar estruturar a minha exploração para que possa ser. Eu estou muito focado na questão ambiental e na questão da valorização dos serviços de ecossistema, mas por vezes há uma desconfiança de que esse serviço não é efetivamente prestado. Não, Por exemplo, certo. na altura perguntaram-me, então a tua serra tem 1900 cabras, estavas tu a dizer, e 300 vacas, mas herdou na mesma, o que é que se passou? O que se passou é que nós agricultores não trabalhamos em rede, ou não é trabalhar em rede, nós não trabalhamos concertados por forma a gerir a paisagem para que isso não pudesse acontecer. E esse trabalho pode e deve ser feito. Nós devemos assumir essa responsabilidade de este terreno é nosso para o bem e para o mal. E isto Claro. aconteceu, tudo bem que nós estamos desestruturados, estamos, mas não o devíamos estar e nós não nos devíamos pôr a jeito para levar aquela boca. Sim, entendo. Então acho que. Certo. Eu permito interrompê-lo. Se pudéssemos passar às questões, porque assim também Certo, vamos boa. de encontro aos participantes. A primeira diz: consegue viver, sustentar a sua família com os resultados da atividade agrícola? Isto leva-nos um pouco à questão anterior. Eu neste momento, aqui sou obrigado um pouco a trazer o meu contexto. Eu no passado exercia outra profissão. Quando me mudei para a agricultura, eu fiz questão de viver exclusivamente da agricultura, por forma a perceber, por um lado, encarnar as dores da atividade e sentir-me legitimado a eu não posso pedir nada aos meus colegas que eu próprio não consiga também eu fazer. E a verdade, e sendo honesto, é que se eu fizer as contas ao que ganho por ano, esse valor obriga consigo com dificuldades e o trabalho não é suficientemente bem pago. Eu tenho uma expectativa de poder mudar, aumentar a minha rentabilidade nos próximos anos, senão teria que desistir já, mas neste momento não. Vamos a contas, que eu tenho essas contas feitas. A maneira como eu faço as contas é diferente da maneira como o meu pai faz as contas. O meu pai diz que eu ganho tanto por mês, mas ele não conta que trabalhou 30 dias ou 31 e tinha que ter trabalhado 22. Ele não conta que trabalhou aos feriados e que tinha que ser pago mais não sei quanto. Acho que a lei obriga mais 50% daquele dia. Ele não conta que trabalha sem seguros de acidentes de trabalho e que, se isso fosse numa empresa, se ele, em vez de ser trabalhador da própria empresa familiar, lá tivesse um trabalhador, ele tinha que ter seguro para ele. Fazendo as contas pela nossa legislação, com todos os impostos, com tudo direitinho, o meu salário líquido de 2019 foi de 381 euros. De 2020 foi de 420 e qualquer coisa. Ou seja, se eu me quisesse substituir a mim por um trabalhador e eu saía da empresa, eu não lhe conseguia pagar o salário mínimo nacional. Pelo que eu não posso contratar ninguém, tem que ser eu a fazer o trabalho. Naturalmente que eu olho para estes números e não estou disposto a aceitá-los, quero aumentar essa rentabilidade. Mas o ponto de situação é 319. A exploração pagou 389 euros a mim e ao meu pai líquidos por mês. Entenda-se, nós não recebemos só 389 naquele mês, mas trabalhamos 30 dias, ou seja, os 389 euros é por cada 40 horas semanais trabalhadas. E, portanto, respondendo, acho que 429 euros de 2020 não são suficientes para sustentar uma família. Passando à segunda questão. Como devem ser as ajudas da nova PAC para tornar mais sustentável a sua exploração pecuária?
No meu caso em concreto, a questão da área é importantíssima. Eu pastoreio área que não consigo candidatar, porque o baldio é contabilizado a metade, e a questão da área é uma questão estruturante. Como devem ser as ajudas? Há uma... Esta é uma questão complexa, porque a questão das ajudas da PAC, a questão divide-se em várias questões. No que toca ao regime de pagamento base, um dos fatores limitantes é a questão de não termos área. No que toca às MZDs, que é outra fatia importante do pagamento, considero que está justa. No que toca ao lobo, por exemplo, que é uma medida agroambiental, esse pagamento que é feito tem alguns problemas. Nós andamos há imensos anos a tentar afinar uma forma de compensação. Neste momento temos um sistema de compensação por ataques que tem muitas falhas, porque é muito suscetível à fraude. Eu acho que isso devia ser convertido num modelo de pagamento pela real presença de alcateias consolidadas na serra. E depois, a questão da gestão do risco do risco de incêndio. Eu vi uma agroambiental nesta área, se associada a indicadores da severidade do fogo, porque arder vai arder sempre, mas deixar de arder no verão para passar a arder no inverno, e se esses serviços fossem prestados, e eu estou a pôr isso de forma condicional, colocando a exigência primeiro em nós, porque eu acredito definitivamente que isso é possível, então esse serviço ser pago. No que toca aos investimentos, que é uma questão importante, e isso liga com o PDR. Um dos grandes problemas que eu tenho é a previsibilidade de quando vão abrir avisos, quando fecha um quadro, uma pessoa nunca sabe daqui a quantos anos é que uma pessoa vai poder efetuar uma nova candidatura. Eu dou o exemplo da minha esposa. Tem um projeto de jovem agricultor submetido, e uma das condicionantes é ter uma candidatura a uma medida de investimento. E agora eu respondo, eu vou investir-me, mas a medida vai abrir para eu me poder candidatar. Isso cria uma série de incertezas. Entretanto, os anos passam, os investimentos não foram feitos, e a vontade também passa e muda. A questão da sustentabilidade passa também da financeira, de uma pessoa poder planear e depois não ver esse planeamento curado. Próxima questão. Qual a dimensão do rebanho que torna a sua atividade mais sustentável? Atendendo à estrutura fundiária, até que dimensão de rebanho consegue fazer crescer? Eu neste momento tenho 33 vacas maronesas, que ocupam 2 pessoas, no caso a mim e ao meu pai. Pelas minhas contas, para eu ter um salário à luz da logística atual, eu preciso de um efetivo de 60 vacas para pagar o salário mínimo a 2 pessoas. Tendo em conta que eu não acho que o meu esforço seja dignamente pago apenas com o salário mínimo nacional, terá que ser um pouco acima disso. E em princípio, conseguir ganhos de produtividade, que é o mesmo trator, tanto serve para 30 vacas como para 80. A questão do feno não, é um custo variável em função. Se eu tenho uma vaca, eu preciso de uma unidade de feno. Se eu tenho 2 vacas, preciso de 2 unidades de feno.
na questão das cabras, eu não tenho, mas os meus colegas têm, o efetivo para ser rentável tem que ter uma dimensão média de 400 cabras, 300 a 400 cabras. Ok, obrigado. Próxima questão. Um amigo meu ligado à agricultura informou-me que sem ração de acabamento dos animais que a carne não tem sabor. É o mesmo com a carne marmesa? Qual a quantidade de ração que comem, em média, cada um dos seus animais quando permanecem na sua exploração? Ótima questão. É verdade com todas as raças de carne. Os últimos 2 meses é necessário fazer o acabamento, porque senão o animal não cria aquela gordura intermuscular que é tão apreciada. Nos regimes super extensivos há este problema e o mercado por vezes queixa-se que a carcaça chega ao mercado dura ou sem a gordura suficiente. No meu caso, em concreto, eu ainda estou num regime de semi-estabulação. Isto é o quê? As vacas passam todos os dias na serra, mas os vitelos estão no estábulo, em casa. Então eu tenho um grande controle sobre a alimentação dos vitelos em si. Na minha região, a minha intenção é passar para um modelo super extensivo, em que eu maximizo o tempo que as vacas permanecem na serra, porque é aí que eu posso maximizar o tempo, desculpem, que eu posso maximizar os serviços de ecossistema que me proponho. E eu, ao levar as vacas mais tempo para a serra, eu levo os vitelos com elas. Uma das estruturas fundiárias que terá de ser feita serão parques de acabamento dispostos mais em altitude, onde os animais se possam alimentar, porque isto é, nos últimos 2 meses, é crucial. Mesmo sabendo que há mercados que aceitam um bocadinho melhor a carne mais dura, a questão do acabamento é importante. Qual a quantidade de ração que come em média cada um dos seus... eu devia ter estas contas feitas, mas Ordem de grandeza, não precisa de ser. ordem de grandeza, come em média cada um dos seus. Portanto, as mães, essas nunca comem ração. No caso das mães, o sistema é fechado, ou seja, as vacas comem pasto no monte e no inverno complementam com feno. O feno é colhido nos terrenos baixos, com maior produtividade, tanto nos lameiros, e é colhido no verão. E porquê que é colhido no verão? Porque eu nessa altura tenho pasto que sobra na serra, então eu posso tirar as vacas dos lameiros para que a erva possa crescer e eu guardar esse feno para o inverno. No caso dos vitelos, eu tenho que fazer contas, assim, fazer a ordem de grandeza. Por acaso é uma conta que eu devia ter feito, mas por acaso não tenho. Sem problema. Se vê que não é possível passarmos adiante. Sim, mas eu diria que por cada vitelo, Sim. cada vitelo assim a olho, que deve comer uns 100 quilos. Sim. Uns 100 quilos. Mas eu tenho a quantidade de alimento que compro e tenho os vitelos que vendo. É uma questão de ir a dossiê e eu posso responder. Mas é a ordem de grandeza, não há problema. Ok. Mas para quem ficar interessado, eu vou escrever o meu e-mail e enviem-me a perguntar que eu respondo. Ok, Continua, obrigado. por favor. Assisti há alguns anos atrás à apresentação pública de um estudo efetuado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa sobre a raça arauquesa e os respectivos resultados económicos da atividade. Concluíram que para a atividade ser mais interessante, teria de subir o preço de remuneração da carne ao produtor, porque o sistema incorporou os apoios financeiros públicos e mesmo com o produtor a receber os subsídios, deixam no limite da sobrevivência
Se fossem explorações patronais, dificilmente conseguiriam pagar os custos. Passa-se o mesmo fenómeno com a carne maronesa? Passa. Não é possível na maronesa ter, conforme vimos nas contas anteriores, ter funcionários, porque não seria, é uma atividade que não é compatível com o nosso salário mínimo. A questão do produto, nós a lei da oferta e da procura é o que dita. Nós não podemos simplesmente decretar que agora vamos vender mais caro. Ou precisamos de comunicar, de dar conhecimento do valor acrescentado e chegar aos públicos-alvo que estão disponíveis para pagar esse valor extra, e então, aumentando a procura, há um mês, que nós à terceira semana, vamos dizer, já não há carne. Se houver muitos meses assim, eventualmente no ano seguinte a carne é um bocadinho mais cara. Simplesmente subir o preço não funciona assim. Tentamos trabalhar pela questão da promoção, a criação deste selo ambiental, que vai ser lançado, curiosamente, amanhã. Vamos ter uma primeira sessão de consumo de carne Clima Mais amanhã no restaurante Cais da Vila, em Vila Real, um restaurante com estrela Michelin, e pretendemos levar ao mercado a ideia de que a carne não é toda igual, a ideia de que esta carne tem um valor ambiental que lhe dá um valor acrescentado, e esperamos vir a aumentar o preço do produtor, que é crucial. Ou este trabalho é feito ou por mais vontade que os criadores possam ter, as contas no final vão ditar o fecho da exploração. Obrigado. Passando à próxima questão. Estando o valor acrescentado da carne dependente da sua valorização no mercado, e dentro do posicionamento do setor premium, não seria mais eficaz a sua ação pessoal em prol dos produtores de maronês fazer parte da direção da entidade que faz a comercialização, concertando esforços entre a colocação da carne no mercado com valor acrescentado para o produtor e os serviços do ecossistema que está a medir e promover? Eu respondo isso respondendo a outras perguntas que não me colocaram. Uma altura perguntaram-me: Avelino, tu por muito tenhas visto os teus pais a criar vacas e isto e aquilo, tu eras melhor informático, porquê é que estás aqui? Porque informáticos há muitos bons e muitos melhores do que eu, mas criadores e com vontade se calhar um bocadinho menos. Na questão eu acho que o meu papel é mais importante no lugar onde estou, porque eu acho que é importante nós trabalharmos de baixo para cima. As entidades que nos dirigem, as associações e afins, são reflexos dos seus associados. Nós temos associados que não vão a reuniões, nós temos associados que não reclamam, nem que está bem, nem que está mal. Nós temos uma cultura de estagnação e de queixume. Eu acho que o primeiro trabalho a ser feito, acho que tem que ser feito na questão da produção e ligando à questão dos serviços de ecossistema que falou. Prestar estes serviços de ecossistema que nós enchemos a boca para dizer que os prestamos, não é fácil. Para que esse trabalho seja efetivo, aliás, vou dizer mais, ou a Serra do Alvão deixa de arder conforme está a arder nos últimos anos, ou seja, de 7 em 7 anos no verão, ou o que nós andamos aqui a dizer é a banha da cobra. Não é, pode não ser na intenção, mas depois na prática é. E nós precisamos de uma vez por todas, na parte da produção, nos organizar para efetivamente prestar esse serviço.
e efetivamente a Serra do Alvão tem que deixar de arder conforme está a arder. E efetivamente as alcateias que nós temos aqui na Serra de lobo têm que se consolidar. Nós tivemos a águia real, outra espécie emblemática, é o único casal de águia real que voava em território exclusivamente português, nidificava em Alvadia, na Serra do Alvão, e desapareceu de lá há 18 anos. E esse trabalho, nós precisamos de fazer um trabalho de base para deixarmos de andar todos a reclamar coisas que nos propomos a fazer para passar a reclamar coisas que fizemos. Porque eu acho que começa a haver uma baixíssima disponibilidade da opinião pública para financiar intenções. Porque toda a gente tem intenção de fazer coisas engraçadas, isto e aquilo. Mas pronto, mas são intenções. E eu acho que neste momento temos que andar atrás do perdido e passar esse passo à frente. Não, nós já conseguimos fazer isto. E se fôssemos pagos neste montante, nós íamos conseguir escalar isto ao restante território. E tendo em conta que somos de facto bons criadores, e pegando um pouco também na minha apresentação, eu acho que nós já temos demasiadas pessoas a mandar e eu acho que faço mais falta a trabalhar. Não é que não seja trabalho, peço desculpa. A palavra trabalho está mal utilizada. Eu acho que faço mais falta a trabalhar com gado do que a trabalhar na direção, nas direções. Que alimentos dá aos seus animais para lá dos pastos? As mães é exclusivamente o feno que colhemos nos lameiros, o que colhemos nos lameiros portanto, no verão, guardamos em palheiros e armazenamos para dar no inverno. No caso das mães, o sistema é completamente fechado. No caso dos vitelos, não é completamente fechado. Dou o centeio, que consigo produzir com facilidade, porque produz-se bem em montanha. Por exemplo, dou também abóbora, mas acabo em 2 tempos. Não consigo produzir com escala. Depois tenho que comprar milho para misturar com centeio. O centeio tenho e consigo com bastante facilidade. Porque além do grão que me dá no verão, dá-me a ferrar em novembro e em janeiro, numa altura em que há pouquíssimo alimento. E até há bem pouco tempo comprava uma ração comercial. Neste momento, que estou a converter para a agricultura biológica, tenho que debater sobre este tema, mas ainda não tenho ainda não tenho um pack alimentar definido para dar aos animais. A questão da agricultura biológica é um pouco... É uma questão mais complicada, mas que eu destacaria 2 componentes, que é, eu estou numa zona em que preciso obrigatoriamente de diferenciar os produtos de alguma maneira, porque pela quantidade nós parecemos que temos muitas vacas, mas a freguesia inteira tem 350. Um produtor médio do sul do país tem esse efetivo. Claro. Próxima questão. Faz agricultura com mobilização tradicional de solo, lavouras e gradagens, ou recorre à não mobilização ou mobilização mínima? Se me tiverem sugestões a dar, agradeço, dei o meu e-mail para me darem. Eu dou mato, peço desculpa, eu corto mato na serra para colocar na cama dos animais. Corto por 2 motivos. Porque eu não gosto de ver os animais no cimento, porque uma das minhas bandeiras, e necessariamente tem que ser uma das bandeiras dos produtores de montanha, é a maximização do bem-estar animal, e corto por outra questão, porque eu acho, e temos essa proposta formulada à espera que uma entidade lhe dê ouvidas, eu acho que a roçagem de mato
deve ser mantida, não nos moldes em que era feita antigamente, em que se cortava em qualquer lugar, mas efetuados em lugares estratégicos, alinhados com a estratégia de combate a incêndios, por exemplo. Nós, neste momento, temos o conceito de rede rede primária, aqueles estradões que se fazem de terra estéril, de terreno esterilizado ao longo do mundo, que se formos a avaliar os efeitos, são diminutos. Eu defendo que nós devemos ter faixas móveis ao longo da paisagem, e uma das formas para fazer essas faixas móveis é com o corte de matos. Para ligar então à questão da mobilização, portanto, eu tenho os matos que aplico na cama dos animais, com os dejetos, eu tenho um estrume, que eu não uso adubos nos meus terrenos, e eu preciso de lavrar, nem preciso, eu faço 2 ou 3 hectares, é uma área mínima, mais do que isso não teria hipótese, e ainda bem que nós temos os adubos para o tipo de agricultura que é necessária e que alimenta o mundo. Mas no meu caso é um tipo de agricultura diferente, com funções diferentes, e a única forma que eu conheço para incorporar os estrumes, portanto os matos misturados com dejetos, não são churumes, os estrumes, é lavrando a terra. Então sou obrigado a mobilizar mais do que eu gostaria. Obrigado. Quantas horas por dia emprega na sua exploração pecuária? Variação ao longo do ano? Varia entre 10 e 12. No verão é das 8 às 10, das 8 da manhã às 10 da noite. No inverno, portanto, São 14. 14 menos uma hora para almoçar, são 13. No inverno é das 8 às 5. No inverno tenho um horário normal. Ok. Quais os objetivos de gestão que tem para a sua exploração agrícola anos 2021 e 2022? 2021, terminar o meu estábulo, que está associado ao projeto de jovem agricultor. Para um agricultor perguntar os próximos 2 anos é muito pouco, mas nos próximos 2 anos, mas vamos lá responder. Nos próximos dois anos, incorporar um dos problemas que nós temos, pelo menos na minha aldeia, é a questão logística. Eu tenho lá um portelo que tenho que abrir 3 vezes por dia, em que eu tenho lá uma rede de malha-sol. Eu demoro 1 minuto para abrir e a fechar. Todos esses elementos logísticos em que eu vejo que estou a perder imenso tempo a correr riscos desnecessários, eu pretendo eliminá-los e trocá-los por soluções mais eficientes. Outra coisa muito importante e que vai de encontro à questão do horizonte temporal que me colocou, de 2 anos. Se me colocar a 10, também a diferença essencial está no turismo e está nos serviços de ecossistema. Portanto, a 2 anos, pretendo ter uma lista de caderno de encargos de todas as tarefas que é necessário fazer. Um exemplo. Às vezes a revisão do trator passa porque eu penso que o meu pai fez. O meu pai pensa que eu fiz. E houvesse uma lista escrita, algures, em que quem fez assinou que estava feita, isso já não passava. Para isso, outras coisas. Eu ando neste momento a tirar fotografias à pressa às minhas parcelas que eventualmente possam ter mapa para colocar no IFAP, por causa do controle da elegibilidade, e essa tarefa deveria ter sido feita em fevereiro. Essa tarefa deve constar numa altura. Portanto, sistematização das tarefas que eu tenho para que possam ser feitas com maior produtividade. E para não me alongar mais, vou parar por aqui, mas
dúvidas nessa questão, por favor, incidam em questões. Ok, obrigado. Sendo o Avelino uma pessoa com formação em tecnologia, na sua exploração agrícola, que instrumentos tecnológicos de apoio à gestão e de trabalho emprega? Ainda não. Ok, emprego um básico, que é o GPS para localizar os meus animais. É simples. Já qualquer pessoa faz isso também tem um GPS para monitorizar o seu cão doméstico, quando vai, para não o perder. O equipamento, a base é a mesma, a bateria é que é diferente e por isso o preço também é diferente. Os equipamentos que utilizo têm que ter bateria no mínimo para um mês, no caso tem para meio ano, porque senão imaginem o que era todos os dias eu ter que andar a guardar, a pegar em todos os equipamentos para trocar as baterias. O que é que eu pretendo ter amanhã? Não sei se consigo, mas o que é que eu pretendo? Pretendo ter uma balança à entrada da exploração, em que eu tenho um dispositivo qualquer que me lê o RFID que o animal tem, portanto o chip, e eu ter uma pesagem regular dos meus animais para ter uma detecção automática quer do avanço e colocar uma série de avisos, tenho uma vaca que está a perder peso por qualquer motivo. A questão da videovigilância nos meus parques, por causa dos roubos. Os roubos na agricultura é um problema grave. Sondem a quantidade de agricultores a quem foram roubados equipamentos de rega, por exemplo, não, por esse país abaixo. A questão da vigilância não tem a ver apenas com os roubos, mas também com a questão da monitorização e de eu poder tornar mais produtiva a atividade de vigilância dos meus animais. Questão de tecnologia, não me está a correr agora assim nada de diferente, mas necessariamente tem que ser feito. Qualquer setor que ache que não tem que introduzir inovação, pode contar que vai ter que fechar em breve. Claro. Qual o parque de máquinas que possui e outras máquinas que não tem, mas que irá ter ou gostaria de usufruir? Ótima questão. Foi um slide que eu cortei na apresentação, por acaso, para não demorar muito. Eu tenho máquinas a mais. Eu tenho um trator 75 cavalos com cabine, está correto, quer a cavalagem, quer a cabine. O meu pai acha que a cabine que é desnecessária, é crucial. Tenho outro trator com 45 cavalos sem cabine. Eu esse trator utilizo para tarefas menores, inclusive para labrar. Tem graça que eu primeiro achava que ia labrar com o grande, mas depois me vi a área que tenho, eu lavo 3 hectares por ano. Por que é que eu preciso de um arado que nem sequer me dá a volta nos meus terrenos? O arado do pequeno é muito grande. Depois tenho alfaias, tenho reboques, tenho os arados, tenho as grades, até aí tudo bem. Alfaias que eu tenho e não devia ter. Tenho um semeador de milho péssimo, tenho eu e tenho todos os meus vizinhos. E na aldeia não há um semeador de milho em condições. É um problema que nós temos. Todos queremos ter as máquinas todas e depois ninguém tem uma em condições. Tenho uma máquina de semear batata que por acaso é porreira. Tenho uma máquina de arrancar batatas, arranca e apanha, veio usada da Suíça, por acaso é porreira. Depois, não tenho enroladora de feno e até há 2 anos eu queria ter, mas cheguei à conclusão que não, porque fica muito mais barato contratar o serviço, porque juntamente com o serviço vem o operador, vem um trator com a cavalagem adequada, vem uma máquina que, como trabalha nisso, é mais está menos utilizada, é mais nova, vai ter menos avarias, portanto vou perder menos tempo a olhar para as avarias da máquina. E outra coisa muito importante, eu trago um operador experienciado, enquanto eu, se me quero especializar a trabalhar com todas as máquinas, estou tramado. Além do mais, uma máquina
uma máquina, uma enroladora, vamos pegar na enroladora. Uma enroladora compra-se usada, toda a precisar de muita manutenção por 5.000 euros, mas compra-se sem fatura, ou seja, não entra na contabilidade, é dinheiro que nós não vamos conseguir deduzir e na prática vamos estar a pagar impostos à frente. Portanto, muitas avarias. Uma máquina nova, em condições, custa 25.000 euros, mesmo que seja apoiada, 12.500 euros do meu bolso, que eu preciso para muitas outras coisas. Portanto, a minha estratégia e o que eu digo aos meus colegas, e alguns berram comigo, que digam que não é nada assim, tens que ter tudo, tens que fazer as coisas quando tu queres. A minha ideia é ter poucas alfaias, e as alfaias que tiverem, que é para trabalhar, que é para rentabilizarem rentabilizar aquele investimento no menor espaço de tempo possível. Obrigado. Que parcerias construiu e tem com outros produtores pecuários? Fazem compras conjuntas de fatores de produção? A maior parceria que nós conseguimos fazer está a ser agora na Terra Maronesa. A Terra Maronesa começou em 2018, só agora em 2021 foi formalizada enquanto pessoa com personalidade jurídica. As coisas começaram ao contrário. Primeiro houve o associativismo, as pessoas a trabalharem e a colaborar, e depois é que fizemos a constituição da entidade propriamente dita. Agora, com a pandemia, não conseguimos fazer isso, mas até chegar à pandemia, nós todas as quintas-feiras reuníamos para debater um problema em concreto, ou isto ou aquilo. Muitas das vezes era a estruturar candidaturas que queríamos fazer, como foi esta do Life Maronesa, como foi a do Rebanhos Mais, mas o que fosse necessário. Fazem compras conjuntas de fatores de produção. Poucas. A única compra que até hoje fiz que consegui fazer foi de calcário, em que, em vez de andarmos cada um a comprar os sacos de 25 quilos, conseguimos juntar, e não foram muitos, foram 15 agricultores, mandámos vir uma trailer de calcário. Mas é uma coisa que fazemos pouco. Ok, obrigado. Que diferenças existem entre o seu plano de negócios inicial e a realidade atual? A partir do momento em que eu comecei a fazer contas, é que eu comecei a fazer opções e a tomar decisões mais assertivas. No meu plano de negócios inicial, eu tinha uma rototerra, uma máquina, uma alfeia, sendo que os solos dos meus terrenos têm 20 centímetros de altura e estão cheios de pedra. Portanto, muito inteligente. O meu plano de negócio inicial não conhecia metade dos problemas que eu tinha. Eu tenho uma média de 1.000 euros de avarias e melhorias nos componentes, nos sistemas. Eu não contava com isso. As revisões dos equipamentos, isso contava. Eu este ano tive no meu palheiro, uma parte do telheiro levantou com o vento. Enquanto compõe aquilo e não, uma série de rolos de alto a baixo estragaram. Porque eu não dei logo conta que a chuva, que aquilo que saiu, e quando eu dei conta já tinha chovido muito tempo. E então perdi ali 25 rolos de feno. Cada um custa-me, se comprar barato, 20 euros, mas portanto, a fazer as contas. Este tipo de perdas eu não as fazia, e incrivelmente acontecem todos os anos, e pode ser apurada uma percentagem. Esse tipo de coisas não estava no meu plano de negócios. Outra coisa que também não estava no meu plano de negócios era taxas e taxinhas para tudo e mais alguma coisa, mas que tem peso. Eu preciso, sei lá, voltando àquela questão inicial, houve lá um terreno que eu preciso colocar no IFAP,
mas para colocar no IFAP eu preciso de regularizar a titularidade. Para poder regularizar a titularidade, na conservatória pediram-me o levantamento topográfico atualizado e pelo meio paguei 50 euros ao solicitador, que me fez aquilo por especial favor, um preço de guerra, e paguei 150 euros ao topógrafo. 200 euros é eu vendo um vitelo por 650 euros, antes da pandemia, agora vendo menos. Antes da pandemia eu vendia de 5,35 o quilo, agora estou a vender a 4,5, porque antes vendíamos, é uma questão importante que eu não referi, porque nós estávamos muito ligados aos restaurantes, os restaurantes fecharam, e então agora temos que vender para grandes superfícies onde vai indiferenciado. Desses 650 euros, 350 euros são custos, eu tiro 300 euros do vitelo. 200 euros a mais que me apareçam ali faz diferença, e eu não tinha essas noção desses custos. Há terras disponíveis na sua aldeia para instalar outros jovens agricultores? Com muita pena a minha em responder, não, por dois motivos. Primeiro, por três motivos. Há dificuldade em as pessoas andam desconfiadas que se arrendarem, que lhe vão ficar com os terrenos para sempre, que há uma comunicação muito difusa e que não cria confiança. Então há pessoas que dizem, tu podes pastar, mas metê-los no terreno, metê-los nos papéis, como o pessoal diz, não. Eu não tomo conta de terrenos assim facilmente, mas eu preciso também do alimento, por isso muitas das vezes que remédio eu tenho. Mas 2/3 do rendimento vem da PAC. Se eu não trabalho em maximizar essas áreas, esse rendimento fica comprometido. Então, dificuldade em as pessoas terem confiança para fazer arrendamento, primeiro problema. Segundo, não se sabe de quem o terreno não é, ou é de demasiadas pessoas que estão no Brasil, no Canadá e aqui e acolá, e não se consegue juntar para se fazer um contrato. E o terceiro problema que é, a minha freguesia são 3.400 hectares. 500 hectares são privados. 2.900 são baldios. Ou seja, o forte da área no nosso território é baldio. Mas o baldio conta a metade. E então, pronto, poderíamos ter bastante mais área, mas todo o baldio está atribuído. Se aparecer um novo jovem agricultor, que infelizmente não aparece, e se aparecer há de se arranjar uma solução, mas se aparecer, a resposta não é de cara está aqui, vamos lá arranjar uma solução. Não há terra disponível. Bem, estamos praticamente a chegar ao fim, faltam 3 minutos. Fantástico. Eu fazia um comentário e depois permitia-lhe também Ok. que encerrasse as coisas. É assim, eu acho que os agricultores, e sobretudo os agricultores pecuários, são vítimas de um sistema de funcionamento, não é? E regras da PAC e um conjunto de regras de funcionamento que têm questões históricas. E eu acho que estava na altura, ao fim das ajudas europeias existem desde 1986, claro que tem regras que temos de cumprir da União Europeia, mas que deviam ser vistas de outra maneira, não é? Porque o que eu tenho visto nos estudos que temos feito é que os, os produtores pecuários, e sobretudo nestes de montanha e da estrutura de pequena propriedade, no fundo acabam por viver de uma maneira muito limitada nos seus rendimentos, não é? Portanto, isto tem, na minha perspectiva, tem que haver aqui uma ajuda mais direta ao rendimento, ou seja, para lá de todas estas questões dos pagamentos base, das zonas desfavorecidas, do lobo, do não sei o quê, eu acho que tem que ser um bocadinho mais além. A outra questão, a questão dos incêndios, na minha opinião,
é também, apesar de haver uma responsabilidade que pode ser assumida pelo produtor pecuário no controle da massa combustível, também me parece que tem a ver para lá do ordenamento que o produtor aí si ou o conjunto de produtores não domina. Ou seja, a ideia que eu tenho relativamente aos fogos rurais é que eles só se controlam se houver zonas em que não tenha massa combustível para arder. E isto porquê? Porque, repare, eu vejo a televisão, gosto de ler jornais e vejo que os países desenvolvidos, Estados Unidos, o Chile, a Austrália, por aí fora, de vez em quando vê lá um fogo que arrasa tudo. Ou seja, a temperatura passa aos 40 graus, durante não chove, não chove há largos meses, o vento é superior a 30 km por hora e tudo que tenha massa carbónica arde. Portanto, a única maneira, na minha opinião, eu concordo consigo, que é o queima de inverno, para não ter massa combustível para o verão, e, portanto, e o impacto ambiental do fogo de inverno é completamente diferente do fogo do verão, porque a temperatura é mais baixa, o sol tem mais umidade, não queima a matéria orgânica, e só este tipo de intervenção é que me parece que possam responsabilizar-se pela questão do controle do fogo florestal, não é? Ou seja, que vai para lá da vossa ação. Agora, acho que isto tem de passar, na minha opinião, também pela valorização da carne. E acho que esse é um problema sério que tem mesmo de ser visto do ponto de vista das raças autóctones. Sim, E fico-me por sim. aqui. Agora, ouço para encerrar. Ok. Então, não tomo então muito tempo. Para encerrar, deixar apenas uma ideia clara de que precisamos de pôr à prova as nossas próprias ideias. Porque as nossas ideias, por muito boas que possam ser, elas precisam de passar por um processo de escrutínio e de amadurecimento. E o trabalhar em rede, a participação neste tipo de fóruns é uma valência, uma forma de trabalhar e agora estou a falar para dentro de portas, que precisamos de claramente desenvolver. Em termos de entidades, eu acho que está mais do que na hora de passar a trabalhar em parceria e não um a validar do outro, um a desconfiar do outro. Eu estou numa zona que é a Rede Natura 2000, ao lado tenho o Parque Natural do Alvão, e o que muitas das vezes a mensagem que os meus colegas passam é esses gajos do ICNF só nos estorvam a vida. Noutras alturas estou em fóruns em que também estão pessoas do ICNF e dizem os criadores são pessoas que se puderem passar a perna passam. E quando não é verdade, nem que o ICNF está ali para lixar ninguém, nem que os produtores estão a fazer um mau trabalho. E acho que no que toca às entidades é necessário sair do escritóriozinho e escritóriozinho é uma palavra depreciativa. É necessário sair do escritório e ir mais vezes ao terreno. Uma questão que foi aqui questionada, corresponde em 10 segundos. As cabras são mais rentáveis, mas são mais trabalhosas, porque é necessário acompanhá-las na serra todos os dias, e as vacas andam em autonomia. Então, eu tenho vacas porque me libertam durante o dia para muitas outras coisas. E uma mensagem final é que, pronto, qualquer que seja o problema, havendo vontade e havendo trabalho em grupo, não há nada que se não resolva. Muito obrigado, foi um enorme gosto Obrigado pelo estar convite. aqui consigo neste espaço das quintas-feiras em que damos o nosso contributo para o aprofundamento da massa crítica. Cá continuaremos na próxima quinta-feira, será para falarmos sobre produção e comercialização de hortofrutícolas bio, e será, portanto, um produtor que já tem umas dezenas de anos de trabalho, portanto, o Sr. Vasco Pinto, que será o conferencista. Muito obrigado, saúde e uma boa noite a todos. Boa noite. Adeus.